Interessado em comprar livros de terceira posição e consumir conteúdo dissidente? Conheça então já o site do Sentinela e sua livraria e a editora Episch Verlag. Links na descrição. Um mundo onde não existe Estado e todos os assuntos se resolvem privadamente. Olá, meus caros, e salve pátria! Estamos aqui novamente em mais um podcast da Cruxwaffe. E dessa vez, estamos aqui com um vídeo muito aguardado e que também nós mesmos aguardávamos muito para produzir esse podcast. Que é o nosso querido vídeo sobre anarcocapitalismo. Não discorreremos tanto a respeito do libertarianismo, mas da ideologia em si. Mas, claro, assim como nós fizemos no vídeo de marxismo, eu não posso começar isso aqui simplesmente metendo pau na ideologia, por mais que eu queira. Primeiramente, a gente tem que começar a pensar como um ANCAP, a gente tem que encarnar para que a gente possa entender como que eles chegaram no raciocínio deles e perceber que a linha lógica do pensamento é racional. Existe uma linha na qual se chega nesta conclusão, e é isso que a gente vai compreender, qual que é a base para se chegar na concepção de que o anarcocapitalismo seria o lado correto, a ideologia correta, o modelo correto a se seguir, e também discorrer a respeito da base ética do próprio. Portanto, meu camarada, sente-se confortável. Se você estiver treinando, aproveite isso para propulsionar o seu treino, para que você possa encarnar um pouco melhor o sentimento de pensar como um ANCAP. Caso você queira se vestir de loli ou de trap, alguma coisa assim, para se sentir melhor no personagem, fique à vontade, vai de sua escolha. Mas sem mais enrolação e introduções infinitas, vamos iniciar o vídeo sobre anarcocapitalismo. É impossível, completamente absurdo, que tratemos do anarcocapitalismo sem comentar a respeito da escola austríaca de economia. Mas afinal, em que consiste a escola austríaca de economia? Mesmo para aqueles que já conhecem, é bom nós darmos uma pequena introdução de como funcionaria esse pensamento. Bem, a economia, ela se divide entre várias escolas de pensamento que discordam entre si, que elas discordam dos efeitos da ação humana na economia. E cada uma acredita que o efeito é de uma maneira. Então temos a escola keynesiana, temos a escola de Frankfurt, temos a tradicional, ortodoxa, e dentre muitas outras escolas, como a bancária e etc, etc, etc. A escola austríaca de economia, por ter sido originada, e principalmente por pensadores austríacos e fundada por austríacos, ela carrega este nome. Agora, em que consiste ela? Podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que ela é a base de todo o pensamento liberal. A base principal e fundamental. A questão é que ela tem algumas coisas muito úteis, tais como refutação de teorias marxistas e etc., mas ela propõe uma ideologia completamente liberal no mercado. E isso tem suas variações, né? Temos lá, por exemplo, Hayek como um dos pensadores mais renomados. Se é que Hayek, ele é um dos únicos austríacos que é levado a sério nas academias, né? Os outros, por mais que os outros sejam melhores que Hayek, eles não são tanto considerados. Mises, por exemplo, por mais que eu não seja austríaco, no sentido de que eu não sigo essa linhagem liberal de pensamento, eu não posso discordar que Mises é um dos maiores pensadores econômicos de todos os tempos, apesar de que ele tem erros crassos em alguns momentos que não faz jus ao peso que ele tem. E claro, temos lá os originadores do anarcocapitalismo, junto com outros fundamentos, que são Murray Rothbard e Hans Hermann Hoppe. Mas claro, antes de chegar lá, vamos compreender um pouco como que funciona esse pensamento austríaco, esse pensamento liberal. A escola austríaca de economia, ela começa primeiro com uma revolução do pensamento dos ciclos econômicos. Como assim pensamento dos ciclos econômicos?
De tempos em tempos ocorrem crises cíclicas, e diversas escolas econômicas buscam encontrar explicações para isso. Os keynesianos, eles explicam, por exemplo, as crises como uma falta da demanda em relação à questão da produção. Então eles acreditam que um aumento da demanda pode gerar um aumento da produção, porque eles não entram em acordo com a lei de Sé, que é a lei de que toda produção gera uma demanda. E os austríacos, eles acreditam que toda a crise é produzida por uma ação do Estado. Então, portanto, eles não acreditam, ao menos quando eles chegam em Mises, né? Porque tem austríacos anteriores que eles defendem uma certa regulação estatal. Tanto que o próprio Hayek ele foi chamado de socialista pelo próprio Mises por causa disso. Mas o nosso querido Mises, né? Ele defende que toda ação estatal terá consequências graves na economia. E como que isso consiste, para que nós tenhamos isso de maneira mais palpável? Por exemplo, seguindo aqui o modelo austríaco, todo aumento na demanda de moeda, por exemplo, irá gerar um aumento de preços. O que sabemos que não é realidade, porque se a quantidade de produção aumentar em mesma medida, a gente não vai ter um aumento de preços, vai se manter igual. Agora, na questão de benefício ou malefício disso, a gente não vai entrar nessa questão agora, que é um assunto muito longo, mas que isso sirva, por exemplo, né, de base. Assim como qualquer outra medida estatal, como qualquer tipo de regulação em cima de produtos, ou até mesmo o próprio protecionismo, o qual fizemos um vídeo, que eles criticam arduamente o protecionismo e defendam que o mercado seja completamente livre em relação a produtos estrangeiros. As consequências disso nós explicamos no vídeo curto de protecionismo. Recomendamos que vocês confiram. No caso do Mises, ele ainda defende o Estado. Ele não chega a defender uma abolição do Estado, tanto que tem muitos ANCAPs que dizem que Mises era ANCAP, só que não havia descoberto isto. Então ele colocava o Estado como uma ferramenta que apenas deveria projetar a lei, e nada mais. Então, em outras palavras, o que ele propunhava era uma democracia consumidora. Então, em outras palavras, o mercado, buscando suprir os desejos da sociedade, conseguiria alocar os recursos melhor que qualquer Estado. Então, por exemplo, se uma sociedade demanda por demais mochilas azuis, o mercado assim fará. Se a sociedade por demais demanda mochilas vermelhas, o mercado assim fará. E que desta maneira ele seria um alocador perfeito de recursos que se adaptaria segundo as necessidades das pessoas. E claro, dentro de recursos de mercado, o que significa que, por exemplo, se um empresário decidir vender algo que ele não vai ter lucro com isso, ele vai falir e que isso sirva de sistema de mercado, serve para limpar a economia. E com base nisso, eles propõem que qualquer ação estatal vai gerar um problema na economia que futuramente vai acarretar em alguma crise ou, no mínimo, em uma recessão. Então, por exemplo, qualquer aumento, por exemplo, na demanda de moeda, hora ou outra, cedo ou tarde, haverá de passar por uma leve crise de preços que deverá se ajustar depois com o tempo. Tanto que a explicação deles da crise de 29 é bem diferente da explicação ortodoxa. Existem coisas que o Rothbard, quando ele comenta a respeito da crise de 29, ele acerta. Só que, infelizmente, ele ignora muitos fatores, né? Então, até os keynesianos erram quando vão falar da crise de 29. Isso rende um vídeo inteiro, então não iremos agora aprofundar nessa questão. Além de, claro, não concordarem com nenhuma regulação em taxa de juros, dentre muitas outras coisas. Mas, para que nós possamos entender como que isso se transforma em anarcocapitalismo, certo? Como o liberalismo vira o anarcocapitalismo, porque o anarcocapitalismo ele originou do liberalismo, ele é um estágio superior do próximo. É um absurdo algumas pessoas que dizem que o anarcocapitalismo ele tenha surgido da Igreja Católica. Não, isso é absurdo, isso é simplesmente ridículo. Mas bem, dando continuidade, o liberalismo ele supre todas as necessidades do mercado através de uma demanda fornecida, através de uma produção fornecida pela iniciativa privada que sempre vai atender à demanda e que não vai falhar na alocação porque ela está sujeita aos mecanismos de mercado. O anarcocapitalismo ele busca olhar um pouco mais longe. Murray Rothbard
ele escreve o livro Anatomia do Estado, onde ele compõe e mostra uma visão diferente do Estado, não como um ajudante, mas como um problema. E então, com o passar de tempos e teorias, se propõe pela primeira vez a ideia que era o seguinte: se o mercado pode suprir todas as necessidades, então por que ele não poderia suprir a segurança? Por que o próprio mercado ele não poderia, por exemplo, arcar com a questão da polícia? Porque, por exemplo, parte-se do pressuposto que é o seguinte: se o mercado ele tem uma capacidade tão boa de alocação de recursos, melhor que o Estado, o que não é uma verdade absoluta, né? O papel do Estado depois nós iremos tratar. Mas o ponto é, se o mercado ele é perfeito e até mesmo os problemas de mercado, as falhas de mercado, ou seja, pessoas que quebram e tudo mais, ajudam para que esse capital gire de uma maneira saudável, então por que não fazer isso com o Estado também? Por que o Estado ele tem que ter o monopólio da justiça? Porque o Estado ele tem um monopólio da justiça, ou seja, apenas ele que pode fazer a justiça e apenas ele que pode manter a lei. Então eles levantam a questão que é a seguinte: quem vigia o vigilante? Porque sim, nós temos o Estado, mas quem que vigia o Estado? Por exemplo, quando nós falamos a respeito da iniciativa privada, a iniciativa privada é sempre vigiada pelo consumidor. Então, por exemplo, se eu desejo uma mochila vermelha, a produção vai ter que atender o meu desejo, o mercado vai ter que atender o meu desejo. Mas agora, se ele me fornecer uma mochila e ela tiver com defeito, quebrada, eu não vou consumir e ela vai falir. Então eles decidem aplicar essa ideia à justiça. Então, por exemplo, a lógica é o quê? Eu tenho a minha justiça privada e caso eu não demande mais dessa justiça porque ela foi ineficiente, logo por consequência, este modelo de justiça terá que ou falir ou se adaptar à vontade do consumidor para que ele não tenha problema. Então, em outras palavras, a justiça, que é estatal, não tem este mecanismo. Ela não possui um estímulo mercadológico para que ela se adapte às pessoas. Então daí surge a seguinte premissa de que o Estado se torna um verdadeiro problema e se torna inútil. Porque se ele não aloca o mercado perfeitamente e nem faz a justiça perfeitamente e não está sujeito a mecanismos de mercado, logo ele se torna uma aberração. E essa é uma das primeiras bases que a gente tem, antes de entrar na base ética. Então se pressupõe, então, a partir disso, muitas teorias que são formuladas. Por exemplo, a ideia de cidades privadas, que é uma ideia muito recorrente, a ideia de que, por exemplo, teríamos várias agências de polícia competindo no mercado para ver quem que prestaria o serviço de justiça melhor e com mais eficiência, e tribunais privados que julgariam e resolveriam essas coisas, né? E daí para frente é especulação. Conversas longas de teorizar como que seria melhor atendida essa demanda, em que isso desencadearia. Portanto, aqui até o momento a gente já consegue ter uma ideia boa de como que funciona este modelo. Portanto, a gente já consegue perceber num primeiro momento que a escola austríaca ela é essencial para que haja essa base, pois toda a teoria, ela tem como sustento que o modelo absoluto sem intervenção do Estado é impecável. Lembrando, até mesmo as falhas de mercado são consideradas parte dele, justamente porque eles não têm aquilo que o Estado haveria de desencadear caso mexesse na economia. Então, bem, como que seria essa sociedade sem Estado? Seguindo a teoria ANCAP, né? Antes que eu possa colocar qualquer intervenção aqui. Seria um mundo onde o próprio mercado decidiria como seriam as coisas. Então, em outras palavras, se haveria cidade privada, dependeria do mercado. Se haveria polícia privada, dependeria do mercado. A questão é, o Estado acabaria e uma cultura libertária haveria de decidir como que agora os recursos e a demanda seria atendida e como que tudo haveria de se alocar. Agora, o dinheiro ele não seria mais uma moeda de curso forçado. Você não teria, por exemplo, o real ou o dólar sendo proposto pelo governo como a moeda local da nação. Não seria uma moeda nacional. Existiria uma anarquia de moeda. Então, em outras palavras, cada pessoa usaria a moeda que ela achasse melhor.
Se o seu vizinho preferir usar dólar, ele usa dólar. Se ele preferir usar bolívar, ele usa bolívar. Se ele preferir usar moeda em ouro, ele usa moeda em ouro. Se ele preferir usar Bitcoin, ele usa Bitcoin. E daí em diante. Não existiria uma moeda fixa. Se uma moeda inflacionar, você muda para outra deflacionada e daí em diante. Pois você permitir que o Estado tiver controle sobre o seu poder de compra é considerado um problema, pois ele pode estragar aquele poder de compra com alguma medida estatal. E aqui eu gostaria de abrir um paralelo que, inclusive, vai ajudar muita gente a conseguir compreender uma coisa interessante a respeito do anarcocapitalismo. Que é o seguinte, é muito recorrente que os anarcocapitalistas eles classifiquem tudo como socialismo, mas afinal, por que isto ocorre? Como nós sabemos e como vimos no vídeo de marxismo, nem todo socialismo ele é marxista, ele pode ser medidas sociais. Então, em certo grau, isto tem uma certa razão. Agora, o problema é a medida em que eles associam isso como realmente um socialismo mesmo, como um coletivismo propriamente dito. Todo Estado com um meio de coletivismo. Mas afinal, como e por que isto ocorre? O Hans Hermann Hoppe, ele classifica as ações estatais como graus de socialismo. Então, por exemplo, não existe aquela coisa de que você tem a política e dentro da política você possui vertentes. Não, a política em si é um ato socialista, pois ele quer regular coisas e entregar para outros, pois ele quer cobrar imposto para fazer um investimento em outro lugar. Então eles consideram todo tipo de ação estatal um grau de socialismo. Então a gente pensa, né? Então uma minarquia, um Estado mínimo, um liberalismo é socialismo na visão deles? Sim, é socialismo. Até o mais liberal dos estados, por haver o monopólio da justiça ou algum grau de estatismo, se torna uma máfia. Uma organização criminosa que controla um grande território de terra e subjuga as pessoas que ali vivem com uma lavagem cerebral gramsciana, ensinando elas a acreditar que o modelo estatal é o melhor. Então, em outras palavras, na visão anarcocapitalista, como você faz para não ser socialista? Sendo anarcocapitalista. Então, a única solução que existe para que você não seja um socialista, ou um comunista, ou um bolchevique de ultíssimo grau, você há de ser um anarcocapitalista. Você tem que defender o fim do Estado. Então a gente tem que entender, né? Pera, então quer dizer que a humanidade nasceu socialista? Que a humanidade sempre é e sempre foi socialista? Eis aqui o problema. A visão anarcocapitalista da história, ela é um pouco diferente, assim digamos. Em A Breve História do Homem, de Hans Hermann Hoppe, a gente vê mais ou menos como que isso funciona. No vídeo que eu falei a respeito da democracia, eu expliquei a respeito da preferência temporal. Para que a gente tenha esse conceito novamente, eu vou explicar ele de novo, que ele é importante para entender o pensamento hoppiano. Eu concordo com a preferência temporal, eu apenas não concordo com a maneira como ela é utilizada, né? Mas em que consiste a preferência temporal? Ela não é um conceito hoppiano, mas o Hoppe usou bem. Ela já era usada por Mises, ela é um conceito antigo. Mas a preferência temporal, ela consiste no seguinte: na taxa de consumo que você tem. Em você preferir uma coisa agora do que você preferir uma coisa depois. Então, por exemplo, uma sociedade com uma preferência temporal alta significa o quê? Que ela quer as coisas mais agora, mais imediatas e não depois. Enquanto uma sociedade com preferência temporal baixa é uma sociedade calma com esse negócio, que tem uma tendência maior a poupar e gastar apenas posteriormente, que ela não tem pressa nisso. Então, a partir disso se formulam muitas coisas. Por exemplo, uma delas seria que uma sociedade com preferência temporal alta não teria a mesma tendência a deixar, por exemplo, frutos para seus futuros filhos, justamente porque ele não tem uma tendência a poupar. E isso está correto. Isso é uma coisa que a gente tem que considerar, isso é verdade. As sociedades hoje em dia, elas têm uma preferência temporal extremamente alta, elas têm uma tendência consumista muito problemática. Tanto que as pessoas já nem têm interesse em ter filhos. Enquanto sociedades mais antigas tinham interesses mais em poupar as coisas, deixar terras e riquezas para os seus futuros filhos, já pensando muito além.
E onde que esse conceito de preferência temporal ele tem relação com o anarcocapitalismo? Bem, o anarcocapitalismo ele propõe que o Estado é uma desmaterialização da família. E que a família, como célula madre, é a única coisa que pode existir como modelo governante vigente, assim digamos. E eu concordo, a família tem que estar no centro de muitas coisas, mas, claro, sem Estado não tem como. Mas deixa eu me segurar. Não posso criticar a ideologia ainda. A gente tem que discorrer a respeito dela. O ponto é, o Estado, como agente regulador, ele atende às pessoas e propõe certas coisas para elas. Por exemplo, quando o Estado dá um subsídio, isso é considerado um aumento de preferência temporal. Estados, por exemplo, social-democratas, e nisso eu concordo, eles aumentam muito a preferência temporal porque eles têm tendência a atender agora. A demanda das pessoas, que é uma demanda democrática, é uma demanda para agora, no momento. Eles querem receber a ajuda do Estado agora. E isso faz com que o Estado gaste de maneira descabida, faça medidas de curto prazo que levem ele a chegar em crises muito mais rapidamente. Isso está correto. O problema é que esse elemento ele é adicionado em todos os estados como algo que vai gerar um problema, como se uma sociedade sem Estado tivesse uma preferência temporal perfeita, extremamente baixa, extremamente tranquila, sem dificuldade de poupar. Pois acredita-se, claro, que numa sociedade de anarquia de moeda, a pessoa poderá ficar tranquila na questão de quando ela irá gastar. Ela não vai ter preocupação nenhuma com a questão da moeda inflacional ou coisas do tipo. Mas enfim, eu não vou entrar em questão disso agora, né? Que eu tenho que me segurar. Então, em outras palavras, o Estado ele seria uma ferramenta de descivilização. Ele seria uma ferramenta anticivilizacional. E a civilização propriamente dita apenas existiria em uma sociedade onde não existe um Estado. Onde tudo que define a sociedade são as livres trocas. E a ética da propriedade privada. Agora nos resta entender o que é a ética da propriedade privada. A ética hobbesiana, o PNA e daí em diante. Bem, eu vou deixar siglas à parte e vamos tratar isso de uma maneira que dê para compreender de uma maneira muito simples. Então, por exemplo, em que consiste este conceito da propriedade privada como um modelo ético? Imagine o seguinte, tudo o que haveria a ser de moral haveria de girar em torno da propriedade privada. Mas como que se segue esse raciocínio? Bem, o raciocínio é absurdo, mas eu vou ter que falar aqui, né? Depois eu deixo as críticas a respeito dele. Imagina o seguinte, você, né, tem o seu próprio corpo, correto? E o seu próprio corpo é a sua propriedade. Pera, que me dá até náusea falar isso, né? Mas eu preciso falar a teoria do jeito que ela é. Mas tudo bem, o seu corpo é sua propriedade. Platonismo ferrado aqui, mas tudo bem. O seu corpo é a sua propriedade. E, portanto, apenas você poderia ter controle a respeito do que ela é. Da mesma maneira como, por exemplo, você tem um chinelo, ele é sua propriedade, logo ninguém pode intervir nela. Você tem uma mochila, ela é sua propriedade, logo ninguém pode tomá-la. E daí em diante. Logo, o seu corpo também se caracterizaria como uma propriedade, logo ninguém poderia intervir na própria. E, baseado nisso, eles criam a ética argumentativa, que é para mostrar que você não pode negar este conceito de que você é sua propriedade, logo você há de defender esta propriedade absoluta. Que funciona do seguinte modo: você, como dono do seu próprio corpo, se você tentar falar que essa ética está errada, por exemplo, vamos supor que eu, legionário, chegue aqui e fale: olha, essa ética está errada por tal e tal motivo. O que eles vão dizer? Olha, você está usando o seu próprio corpo para falar isso, ou seja, você está utilizando a sua propriedade privada, logo você está caindo em contradição performática por negar que o seu corpo seja a sua propriedade. Logo você tem de concordar com essa afirmação. E isso é o que nós chamamos de ética argumentativa, que é você cair na contradição performática. Que contradição performática é quando você se contradiz com o seu próprio ato. Mas a refutação desta tese a gente deixará mais para depois. O ponto-chave aqui é que a base ética do anarcocapitalismo, não a base econômica,
ela já parte de um ponto um pouco diferente, porque existem ANCAPs que divergem entre si. Existem aqueles que acreditam que o anarcocapitalismo é viável por ser melhor, e tem aqueles que acreditam que ele é viável por ser a escolha ética correta a se fazer. Então, com essa base de propriedade privada, logo o Estado, por exemplo, ele não poderia intervir em absolutamente nada. Então, por exemplo, se eu tenho uma certa quantia de dinheiro, o Estado não pode confiscar. Claro, óbvio que isso seria absurdo, né? Mas estou dando um exemplo aqui. O Estado não pode, por exemplo, me proibir de, sei lá, de amputar meu próprio braço, porque o braço é meu, e daí em diante. Logo, o Estado não poderia cobrar imposto, porque ele estaria me obrigando a pegar uma quantidade de dinheiro. Ah, mas onde que isso difere de confiscar o dinheiro da pessoa? Esse é outro assunto, isso não vem ao ponto. A intenção aqui é mostrar que o anarcocapitalismo é bom, é maravilhoso, a gente tem que aplicar. Mas lá pra frente a gente ainda vai dar, né, os contrapontos. O ponto é, o Estado é um agente expropriador de propriedade e defensor de propriedade, pois o Estado ele se sustenta e consiste na obrigatoriedade das pessoas de lhe entregar certos bens para que ele possa se manter como estrutura vigente de poder. Então, em outras palavras, diz-se que o Estado ele não pode se considerar um defensor da propriedade ou da localidade, ou mesmo um administrador do próprio, pois ele suga coisas do próprio, sendo, portanto, um parasita, dentre muitos outros termos que nós poderíamos colocar aqui. Quem viu o meu debate, que soa mais como uma conversa, né, que eu tive com o Miorim, que está aqui disponível no canal, nós discutimos muito a respeito de você ter que seguir as regras de uma localidade. Então, por exemplo, se eu nasço no Brasil, por que eu sou obrigado a seguir a lei vigente da República Brasileira, República Federativa do Brasil? Porque eu sou obrigado se eu, nascendo, não concordei com as leis vigentes daquela nação. E daí parte esse princípio. Você nasceu no Brasil, só que você não concordou com a Constituição brasileira, porque a Constituição brasileira poderia aplicar leis contra a sua pessoa. Por que a ética, a lei vigente, teria que ser imposta a toda uma nação? Por que essa própria nação não poderia decidir por conta própria a lei a qual a vigiaria segundo ela própria? Ou seja, aquela coisa que nós comentamos anteriormente, empresas de segurança, empresas jurídicas na qual você escolheria qual é a lei a qual você quer se submeter. Você escolheria uma cidade a qual você quer se submeter. Então, nesse caso, por exemplo, os ANCAPs eles não veem problema, por exemplo, em existir nacionalsocialistas, fachos. Isso não é um problema para eles, contanto que os fachos vivam numa sociedade sem Estado e dentro das próprias regras dele, regras privadas. O que vai contra o conceito de Estado, né? Ou seja, é um pouco estranho. Não tem como você defender tudo no Estado, tudo do Estado e nada contra o Estado, estando numa sociedade... Enfim, isso não vem ao ponto. O ponto é, eles não têm nenhum problema com nenhum tipo de ideologia. Não tem problema você ser progressista, não tem problema você isso aqui, não tem problema você defender veganismo canibal, seja lá o que for, contanto que você faça isso dentro do seu espaço. E nisso nós vemos um certo elemento kantiano, porque parte-se do princípio de que toda moral, toda ética vem de cada pessoa e que ela deve definir. É uma coisa universal, não é uma coisa definida própria. Então, por exemplo, por mais que existam aqueles que fazem um grande esforço, no anarcocapitalismo não existe aquele conceito de que essa é a lei correta, essa é a ética correta, portanto é a que todos devemos seguir. Não, ele parte da ideia de que todos têm que concordar. Ou seja, não é como se tivesse uma ética absoluta, uma coisa absoluta. Não. Cada um segue sua vida e faz o que quiser. A gente define, o mercado atende e é isso aí. As pessoas definem sua própria ética. Inclusive o Cogos ele teve um debate com outro ANCAP que eles comentaram a respeito do aborto. E eu achei interessante aquele negócio porque o Cogos ele estava insistindo arduamente que numa sociedade anarcocapitalista não seria permitido o aborto e que ele poderia ser condenado com a morte. Só que ele esquece uma coisa, que na sociedade anarcocapitalista é tudo decidido pela vontade das pessoas, pela lei vigente. Então, em outras palavras, a sociedade, obviamente, ela optaria por aquilo que ela achar mais interessante. Se ela tiver tendência progressista, o aborto vai ser completamente permitido nela. Ela não vai se basear necessariamente na ética da propriedade privada. Porque a ética da propriedade privada ela não é uma lei absoluta que se coloca sobre as pessoas, pois não é um Estado, propriamente dito. Ela é uma regra, ela é uma conduta
que você pode aplicar segundo a sua seus próprios interesses para aplicar lá a sua sociedade privada, ou você vive numa sociedade privada coletiva através de sua agência privada que vai, né, servir a sua demanda por segurança. Então, por exemplo, se a gente decidir, por exemplo, criar um Estado católico, nós apenas podemos aplicar leis católicas aos que se submeterem a ela, aos que concordarem explicitamente. Agora tem um pequeno detalhe nisso. Se uma pessoa nascer nessa sociedade católica e agir contra a lei católica, ela não vai poder ser punida por isso, porque o conceito deles é que isso não pode existir, por isso que eles são contra o Estado, a pessoa que vai escolher a lei que ela vai se submeter. Então aqui a gente já consegue ver um pouco do caráter progressista do anarcocapitalismo, do caráter laico. E bem, eu creio que essa já foi uma boa apresentação do capitalismo, do anarcocapitalismo. Se tivermos mais coisas a discorrer, trataremos mais adiante, assim como teremos aqui uma participação posteriormente do Israel, que relaxa, ele não é nenhum intruso aqui na Crux, não. Ele não é sionista, nada do tipo, ele é um católico grande amigo nosso, ele participou no vídeo de doutrina social da igreja. E o Israel, ele vai ter uma participação posteriormente, explicando a respeito de você, que é anarcocapitalista e está escutando isso aqui, se você pode ser católico e anarcocapitalista ao mesmo tempo, ou se você está caindo numa heresia grave e vai ter que abandonar a ideologia. Então, acompanha-nos aí. E agora que nós já temos uma boa noção de como que é o nosso bom mundo anarcocapitalista, como é bom você acordar de manhã na sua propriedade privada, na sua cidade privada, seguindo sua agência privada, andando pela rua privada, pagando lá o que você tem que pagar de pedágio para ir na padaria, com a sua 38 no bolso e voltando para cima com o seu jato particular, jato do McDonald's, né? Porque na sociedade ANCAP o McDonald's teria caças, aviões, dentre muitos outros produtos. Então agora podemos finalmente ir adiante, passar esta fase aqui, e discutir dos problemas do anarcocapitalismo, principalmente éticos. E discorrer, claro, não tanto dos problemas econômicos, mas os problemas da alocação e da organização deste sistema. The money comes marching home again, hurrah, hurrah. We'll give it a hearty welcome then, hurrah, hurrah. The men, they'll be my property. If they don't work, I shoot through their knee. And we'll all feel great when money comes marching home. Anarchy and the NAP, hurrah, hurrah. We'll guarantee my liberty, hurrah, hurrah. Mexicans I will underpay with roses, they will strew the way. And we'll all feel great when money comes marching home. Get the hell off me property, hurrah, hurrah. Get a taste of me M60, hurrah, hurrah. My legal wrath is ready now to place a bullet in your brow. And we'll all feel great when money comes marching home. No government and no archdukes, hurrah, hurrah. Just recreational MacDukes, hurrah, hurrah. And let each one never pay a tax that makes the statist heart relax. And we'll all feel great when money comes marching home. And we'll all feel great when money comes marching home. And we'll all feel great when money comes marching home. Primeiramente, a gente precisa comentar a respeito desse dualismo da ética da propriedade privada. Porque ela parte do pressuposto de que você é dono do seu próprio corpo e que você não pode negar isso, pois ao argumentar, você está utilizando o seu corpo para argumentar. Logo, você está comprovando que ele é uma propriedade sua. Porém, infelizmente, há um problema muito grave nesta tese. Justamente o que você não pode ser propriedade de si mesmo. Eu, como indivíduo, não sou propriedade de outro indivíduo que é ninguém não, senão quem eu mesmo. Eu sou eu e eu faço ações.
Isto porque X não pode ser parte de X, pois a parte, como já se pressupõe, é um pedaço. Um pedaço do todo, do qual se subordina a ele, pois a parte sempre se subordina ao todo, e não o contrário. O fato é, João não pode ser parte de João, porque João é João. Logo, é uma contradição por si própria dizer que uma pessoa é propriedade dela mesma. E também não é possível, por exemplo, argumentar que a alma está separada do corpo, pois o corpo apenas é corpo por conta da alma, pois caso mesmo não tivesse a alma em si, não seria corpo, nem mesmo animal, apenas matéria inanimada. O corpo apenas se torna corpo, graças ao fundimento que ela possui com a alma, que posteriormente, após a morte do corpo físico, passa para o plano intelectivo. O ponto é, o ser vivo, o humano, ele apenas tem a sua categoria de animal, justamente por ser uma entidade corpórea por meio da alma. Pois a alma é uma essência, uma substância por si, pois ela pode existir por si mesma, e ao mesmo tempo ela é essência do corpo, que é em si também uma substância. E já a categoria de humano, como sendo animal, se dá pela espécie da alma que está vinculada ao corpo. Portanto, é simplesmente absurdo e insustentável a tese de que uma pessoa possui autopropriedade. É digno de uma análise completamente raso e descabido a respeito de uma visão filosófica. Portanto, a ética da propriedade privada, ela perde sua base a partir deste ponto, que o conceito de autopropriedade é simplesmente insustentável. Mas estando isto determinado, temos de determinar outra questão, a questão das outras propriedades que são de fato propriedades suas. Se você tem um chinelo, ele é seu. Se você tem uma mochila, ela é sua. Se você tem uma cadeira, ela é sua. Se você tem uma mala, ela é sua. Mas, eis a questão, até que ponto ela é sua propriedade? O fato é, ela como sua propriedade é um bem inegável a você, pois você o conquistou e a ti ele o pertence. Porém, vamos supor umas situações mais hipotéticas. Por exemplo, suponhamos que você tenha 2 peixes. Os 2 peixes são seus. Próximo de você tem uma pessoa que está prestes a morrer e você sabe que ela vai morrer, de fome. Você tem uma opção. A sua opção é entregar este peixe ou não. E para nós entendermos se a ética da propriedade privada deve ser ou não seguida, vamos primeiro entender uma tese de Asimov, que ela vai ser muito recorrida e muito utilizada aqui. Imagine o seguinte, se você está num barco, pilotando um barco, e uma pessoa naufragada no meio do mar sobe no seu barco porque ela está quase morrendo, ela está há dias naufragada no meio do oceano em um bote e ela sobe no seu barco para não morrer. Você tem uma quantidade de alimento no barco e agora você vai ter que dividir com essa pessoa. Você deve fazê-lo ou não? A questão é, você não concordou que aquela pessoa subisse no seu barco. Você não queria ela lá, mas você não pode jogá-la para fora do barco. Você tem um dever com esta pessoa e, portanto, você deve alimentá-la, mesmo que isso te cobre algum risco. Então, vocês terão que dividir a comida lá e você vai diminuir essa quantidade de suprimento. Portanto, no caso da pessoa que está quase morrendo de fome, você não pode simplesmente dizer: este peixe é minha propriedade, logo não desejo entregá-lo, pois isso se tornaria antiético, pois você tem uma responsabilidade, você sabe quais serão as consequências caso você não o faça. Logo, você não apenas estará pecando, como, para aqueles que não são apegados, com uma visão religiosa disso, estaria deixando de fazer um compromisso e deixando uma pessoa morrer. Portanto, aqui a gente não percebe apenas
que a ética da propriedade privada ela é falha, ela é insustentável, porque nós precisamos de teses éticas superiores a ela para que ela se complete, como percebemos aqui que a ética da propriedade privada por si levaria esta pessoa inocente a morrer por simples individualismo, por simples egoísmo. E por que é importante nós compreendermos este exemplo? Porque na questão do Estado, o que justificaria que o Estado exigisse uma quantia de dinheiro dos pagadores de impostos? Muito simples, uma situação de emergência, uma situação de necessidade de existência do Estado para que algo não existisse de caótico. Portanto, apenas nos resta provar que o Estado ele é necessário, e provando que ele é necessário para que não haja um estado de caos, nós estaríamos justificando, por consequência, a imposição do imposto em caso de necessidade. E também da própria existência do Estado e controle dele sobre os bens das pessoas. Respeitando, claro, a individualidade da pessoa. Se tem uma pessoa morrendo de fome e você tem 2 peixes, o Estado ele pode obrigar uma pessoa a entregar o peixe, mas ele não pode obrigar a pessoa a entregar os 2 peixes. Pois, caso contrário, essa pessoa que teve um dos peixes dela tirado morreria também de fome. Portanto, temos aí também o limite do Estado nas consequências que ele há de tomar e nas atitudes que ele tem ao seu alcance. Até porque o que torna um ato errado, muitas vezes, são as condições dele. Por exemplo, você assassinar alguém é um problema, mas quando você faz isso para se defender porque esta pessoa iria lhe tirar a sua vida, logo se torna o contrário, se torna um ato justo, um ato virtuoso, pois está no meio termo. Do mesmo modo, se você roubar o peixe de uma pessoa que tem excesso para salvar uma pessoa que está prestes a morrer, isto é igualmente correto, justamente porque você está salvando uma vida. Não estamos entrando aqui na questão de fins justificam os meios, mas entramos numa questão aqui de simples decência e também de ética, pois os fins, eles não justificam os meios, mas os meios são éticos à medida que o ato e a necessidade se considera ética, como, por exemplo, a necessidade de salvar uma pessoa que está prestes a morrer, pois não fazer isso incluiria em algo antiético. Portanto, mantém esta linha de que é um ato e um fim ético. A mesma lógica se aplica à manutenção do Estado. Não é uma questão de querer, é uma questão de dever. Não se pode permitir que uma sociedade viva baseada na lei do egoísmo, mas sim na lei de que cada um tem o que tem, cada um tem a sua propriedade, mas na medida em que isso é necessário por causa de um bem maior, que haja algum confisco em algum grau, ou alguma expropriação, ela é completamente ética pelos motivos que anteriormente se demonstraram. Como se isso já não bastasse, resta a nós demonstrar que o anarcocapitalismo ele é a ideologia mais tirânica que já existiu. Então, muitos devem começar a se perguntar, inclusive os anarcocapitalistas, a pensar, tudo bem, mas o que levaria esta ideologia a ser tirânica? Afinal, ela não impõe um Estado, ela impõe acordos privados de concordância. Pois bem, o que concebemos por tirania? Concebemos por tirania o poder exercido por uma pessoa, o poder que ela tem ao seu alcance, voltado para si. Ou seja, a tirania é a corrupção do poder político ou individual que afeta um todo voltado para si mesmo. Quando um líder, ou quando um governante, ou até mesmo quando um agente de segurança volta-se completamente para o individual e perde o coletivo. O anarcocapitalismo, ele chega num grau de tirania que a própria tirania se torna realidade, pois nem mesmo o poder existe. E tudo o que existe é uma força consumidora completamente centrada no indivíduo. O ponto é, um Estado autoritário, ele sempre tem uma tendência para que ele caia em tirania a partir do momento em que o líder ele se corrompa. Ou seja, pare de servir o interesse coletivo, o interesse do bem comum,
e comece a servir os seus próprios interesses. Como nós explicamos no vídeo, todo Estado é tirânico, feito pelo Lutjev. Agora, sabendo que um regime com um único governante tem tendência a se corromper, por consequência, podemos determinar que um regime com mais pessoas que têm poder, como por exemplo uma democracia liberal, é ainda mais tirânico, pois existe uma quantidade maior de pessoas e, por consequência, uma quantidade maior de pessoas irão se corromper e aderir à tirania, ou seja, o poder voltado para si mesmo. Ainda mais na democracia, onde o que existe são grupos de pressão que defendem os seus próprios interesses, criando assim uma cisânia nacional. Portanto, quanto mais mínimo é o Estado, mais tirânico ele é. Quando não há o Estado, é a encarnação da tirania e do egoísmo em forma de sistema, em forma de ação humana. Portanto, o anarcocapitalismo é a mais tirânica das ideologias já existentes neste mundo, baseando-se, portanto, não apenas em uma ética falha que pressupõe uma autopropriedade que não existe, como põe desejos egoístas e privados acima de uma necessidade maior de salvação, impedindo assim que hajam intervenções através de outro agente para que a relação de dois agentes resulte em uma configuração ética. Sendo, portanto, uma das maiores deturpações éticas e morais que nós já tivemos na história da humanidade até o momento. Estando posto estes dados na mesa, é importante a gente comentar a respeito da ética em si. Pois o anarcocapitalismo ele não acredita que uma ética possa ser imposta. Bem, pelos motivos anteriores, nós já demonstramos que é sim completamente plausível que ela seja imposta, mas deixando isto ao lado, é interessante nós acrescentarmos que ela, a partir do pressuposto de que não há uma ética absoluta e, portanto, tudo bem que cada qual decida o seu próprio modo de decidi-la, é um problema bizarro. A ética não são regras de conveniência. A regra de conveniência não é nada mais que a moral. A gente acaba caindo num kantianismo bizarro dessa maneira. A ética não é nada mais do que uma maneira correta e arbitrária de determinar as coisas. Você não pode determinar as coisas sem arbítrio. E isso é uma coisa que muito é criticada pelos anarcocapitalistas, porque o Estado ele sempre parte de um arbítrio estatal por ele próprio determinado constitucionalmente. Ou seja lá qual for o método do qual ele vai optar para impor tal coisa. O ponto é, não é difícil determinar que existe uma ética absoluta e que isso tudo é um absurdo. O fato é, para determinar que há uma ética absoluta, basta provar que há Deus e provar que as coisas estão de acordo com a lei divina. Como provar Deus é algo muito longo e renderia um vídeo inteiro, bem completo e complexo a respeito do assunto, que é inclusive um assunto muito interessante, vamos demonstrar isso de uma maneira muito mais simples, uma maneira que até mesmo uma criança consiga compreender. O fato é, se eu chegar e eu afirmar não existe uma razão absoluta, eu estarei caindo em contradição, pois eu estou propondo uma razão absoluta. Logo, por consequência, todos os caminhos levam a apenas um, que existe uma razão absoluta. Se existe uma razão absoluta, por consequência, existe uma ética absoluta, pois tudo se torna absoluto. Ou seja, existe uma verdade. Nós também podemos, claro, provar isso intelectivamente, partindo do ponto de que existem substâncias intelectivas menos verdadeiras, tal como a própria mentira, o que determina que existem graus de verdade. Se existem graus de imperfeição dentro da intelecção, existem graus maiores de perfeição dentro da intelecção. Logo, se existem graus maiores de mentira e há graus maiores de verdade, há um sumo grau de verdade, que é a ética absoluta. Como o sumo grau de verdade é Deus, pois Deus é aquele que está fora de todos os gêneros, logo é o único que pode ser a graduação máxima de todos os gêneros, seja eles como a bondade ou a perfeição, ou seja, aquele que dá as categorias e as espécies aos seres. Logo, por consequência, ele é quem determina a ética. Mas mesmo que a pessoa não acredite em Deus,
da maneira intelectiva como foi anteriormente demonstrada, se pode demonstrar que existe um grau máximo de verdade e um grau máximo de falsidade, portanto podemos determinar sim que existe uma ética mais absoluta que todas as demais, que é a ética suprema. Tendo isto em mente, o anarcocapitalismo ele não busca descobrir qual é a ética correta, mas ele parte do pressuposto de que a ética que ele acrescenta é uma ética justnaturalista, de que ela seria a ética natural, pois ela permite que as coisas sigam o seu determinado curso. Só que deixando que as coisas sigam um determinado curso, elas não necessariamente irão desencadear em algo que seja uma lei propriamente natural. Pois partindo desse ponto, chegaremos consequentemente na irredutibilidade disto, que toda lei humana, incorreta ou correta, cai nesta questão de ser natural de certa maneira. A única lei propriamente natural e absurdamente natural, ela não surge através do individualismo, PNA ou ética argumentativa, qualquer que seja. Ela surge da lei divina. Mesmo que a pessoa não acredite em lei divina, o fato é, você tem que tender a ela, e não a uma ética completamente relativista. Por mais que muitos anarcocapitalistas gostem e procurem métodos de relacionar a ética com este mesmo princípio de razão absoluta. E isto acontece muitas vezes por causa daquele erro anteriormente demonstrado, que como a ética não se sustenta por si próprio, como o conceito de propriedade não funciona como si próprio, como um modelo ético, ele precisa de outras ramificações de outros teores para que ele possa se complementar. E muitos fazem isso principalmente com a religião cristã, que é o caso do Kogos, que ele preenche as falhas do anarcocapitalismo com o cristianismo e acaba corrompendo o próprio anarcocapitalismo. Ele acaba quebrando e distorcendo muitos conceitos que a própria ética da propriedade privada prega. Vocês querem um bom exemplo de um anarcocapitalista realmente que segue à risca o que realmente é a ética da propriedade privada? É o Foer. Ele é uma boa demonstração, um bom exemplo do que realmente é a ética da propriedade privada. Porque a maioria dos outros, em grande parte, eles se acrescentam de crenças próprias dentro da ética para que ela possa ficar cabível aos seus olhos, pois ela puramente não se sustenta pelos motivos anteriormente demonstrados. E isso, inclusive, tem muita relação com a ideia maçônica de laicidade absoluta, de que cada um tem a sua razão, de que cada um tem a verdade, com aquele iluminismo. Justamente porque o anarcocapitalismo, ele é uma ideologia progressista. Ele é uma ideologia iluminista. Ele é uma ideologia anticristã, que entra em completa contradição com os princípios ensinados por Jesus Cristo. Até porque nós não podemos esquecer de onde que originaram, né, as ideias do anarcocapitalismo. Elas originaram do anarcocomunismo, da anarquia clássica, que deram base para que ela desabrochasse naquilo que ela é hoje. Bem, infelizmente, não será possível nós tratarmos todos os pontos do anarcocapitalismo, justamente porque, por mais que não pareça, a literatura deles é vasta. Teríamos que discutir a questão de como funcionaria o trânsito numa sociedade ANCAP, porque eles têm livros a respeito desse tema, de como é uma estrada, uma rua sem regulação de trânsito, sem semáforo, etc. Teríamos que tratar a questão, por exemplo, da propriedade intelectual, que é outra coisa muito longa para tratar, dentre muitas outras coisas. Então, nós vamos focar aqui no pilar principal, que é as bases éticas, os problemas de manutenção, dentre outras coisas. Mas apenas para que nós não deixemos muito seco, eu gostaria aqui de passar e analisar um pouco algumas questões que eles tratam. Uma delas é a questão principalmente da legalização das drogas. Por quê? Os anarcocapitalistas, muitos deles não são a favor de drogas, eles não defendem as drogas, mas eles são a favor de liberar. Mas afinal, por que isto ocorre? A gente tem que entender como funciona a ideia. Esta ideia ela consiste no seguinte: o que é o tráfico? O tráfico ele só surge da ilegalização de um produto. Ou seja, só existem quadrilhas armadas vendendo um produto porque este produto ele é proibido. Então, em outras palavras, você
proibindo isso, você gera o tráfico e, por consequência, você terá que combater o tráfico. Então, eles partem da premissa, a partir disso, acrescentam a premissa de que a guerra contra as drogas nunca acaba, porque você proíbe, você nunca consegue combater, e isto vira um ciclo infinito, e que logo, por consequência, o ideal seria legalizar tudo para acabar com o tráfico, pois legalizando, agora o cara que fazia tráfico, ele vai ter que concorrer com pessoas que vendem legalmente. Logo, isso seria ruim para o traficante, como de fato é. E, portanto, recorrem na ideia de que agora seria necessário apenas as pessoas decidirem o que vão ou o que não vão consumir. Só que tem um pequeno detalhe nisso tudo. Primeiro que a guerra contra as drogas ela só é ineficiente nas democracias. Começa por esse detalhe, nas democracias modernas. Pois até mesmo países pobres conseguem combater as drogas. Que é um bom exemplo de um país ferrado, mas que consegue combater as drogas graças a ser um modelo autoritário? Cuba. Em Cuba não tem pessoas que consomem drogas. Nos próprios países socialistas, as pessoas tinham que comprar remédios em farmácias para tentar se drogar. E eram casos pequenos. Era um a cada não sei quantos. Enquanto no nosso sistema, isso é algo que praticamente todo jovem consome ou vai consumir. Então se tornou algo normalizado. Então o ponto é possível você conter a guerra das drogas por meio da militarização. Então, tecnicamente, não podemos usar como argumento que a guerra contra as drogas ela não é eficiente. O fato é, a questão que resta a decidir é correto deixar que a própria pessoa decida que se ela vai consumir ou não? Pelo simples fato de afetar o bem comum e pelo simples fato de que nós sabemos que a normalização de tal gera um aumento do consumo, e isto ocorre, cabe ao Estado decidir o que vai legalizar e o que não vai. Claro que em alguns casos não tem problema permitir que exista, coisas como cigarros, bebida, outras coisas mais leves, cabe um grande debate a respeito disso. Mas coisas muito absurdas como crack, cocaína, dentre outros, têm que ser completamente obliterados e tirados das mãos da população. Pois afinal não podemos estragar as pessoas com esse tipo de coisa. É algo simplesmente incabível sequer decidir ou conversar sobre um assunto desse. A liberalização absoluta das drogas é algo simplesmente ridículo. Justamente porque elas podem ser combatidas. Você dar para a pessoa um direito que não é direito, que é libertinagem, é incabível. Sem mais dedicar tempo a esta questão que é bem longa, vamos para a questão do armamento civil. Primeiramente, eu achei interessante deixar a nossa posição a respeito do armamento civil, que nós somos a favor dele. Então, muita gente deve pensar, o facho, os ultranacionalistas defendem o armamento, mas a Alemanha nacional-socialista não era desarmamentista. Lembra, nós não somos nacional-socialistas, mas ela não era desarmamentista? Mussolini não era desarmamentista? Mas é óbvio que não. Existiam regulações de arma, mas as pessoas tinham porte de arma. É um absurdo dizer que era desarmamentista. Na Alemanha nacional-socialista, todos que eram membros do Volksgemeinschaft tinham acesso às armas. E toda a população praticamente era membro do Volksgemeinschaft, com exceção dos judeus e alguns poucos alemães. Isso porque nem todos os alemães eram obrigados a ser nacional-socialistas. Tanto que existiu, por exemplo, a Marcha das Flores, que foi uma manifestação que ocorreu legalizada pelo Partido Nacional Socialista. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. A questão é, o armamento, ele é necessário por muitas questões que nós e os ANCAPs creio que concordamos nisso, então não precisamos agora dissertar o porquê da importância do armamento. Porque nós sabemos que o armamento civil, ele previne crimes, ele salva vidas, ele diminui a criminalidade, dentre muitos outros fatores. Mas o ponto é correto deixar que o mercado decida quais que serão as armas vendidas e quais que não serão? Bem, é ideal que as pessoas tenham seu armamento. Porém, o excesso de armamento, e o que eu quero dizer com excesso? É problema, por exemplo, você ter 2 AKs e coisas do gênero? Não. Mas a partir do momento em que você tiver um grande grupo com armas suficientes para você ter um batalhão de resistência, já está se tornando um problema. Pois, obviamente, ninguém tem um grande exército de armas à toa. Se você tem um exército, você quer combater um exército. Isso poderia significar uma rebelião ao Estado, que posteriormente haveremos de explicar o porquê sempre
todo o anarcocapitalismo vai desencadear no Estado, mas isso não cabe à questão agora. O ponto é, nada de civis portando tanques, porta-aviões ou armas nucleares. Isso já não cabe ao mercado, cabe ao Estado. O tanque é uma arma de guerra. Se você tem um tanque, você precisa dele para combater com outro tanque. Logo, se um civil tiver um tanque operante, significa que ele vai usar contra quem? Ou contra o Estado, ou contra algo de mesma magnitude. E o Estado não pode permitir isso. Quando o Estado ele é legítimo, não é ideal que as pessoas tenham poder de fogo contra ele. E isto mesmo vale para porta-aviões e dentre outras máquinas de combate extremas. Agora, armas de um tamanho razoável, que podem ser usadas para combater crimes, que podem ser usadas para formar uma pequena esquadra local para defesa da nação caso haja uma invasão estrangeira, tudo isso é completamente plausível. Não há problema nenhum nisso. Mas bem, como não temos tanto tempo para pontuar tais pontos, para que o vídeo não fique muito longo, vamos direto para o próximo, né? Mas essa questão do armamento ainda rende uma conversa muito longa. A questão que trataremos agora é a questão da anarquia da moeda e da preferência temporal, pois o anarcocapitalismo, as teorias anarcocapitalistas creem que o Estado é que ele gera uma grande preferência temporal. Então, vamos analisar, né? O Estado, ele tendo uma moeda de curso forçado, ele obviamente afeta de alguma maneira a preferência temporal, pois a pessoa não sabe se amanhã a moeda vai inflacionar ou se vai deflacionar. Mas, claro, a pessoa ela tem um controle disso. Nós temos uma noção mais ou menos de como o Estado opera. Os Estados eles sempre dão sinais de quando isso vai acontecer, enfim. Existe aí a maneira como as pessoas se viram. Agora, vamos imaginar como que isso ocorre numa sociedade com anarquia de moeda. Imagine o seguinte, numa sociedade com anarquia de moeda, vamos supor que na sua região seja normal que vocês utilizem o real. Agora, o que te garante que ele vai se manter por muito tempo? Porque ele pode inflacionar e deflacionar com um fluxo muito maior agora. Se de repente todo mundo decidir começar a usar o real, ele vai ter um aumento do valor, e se de repente todo mundo começar a trocar por outras moedas, ele vai ter uma diminuição do valor. Em outras palavras, se com o Estado você já não tem uma garantia de que a moeda fique estável, sem o Estado, menos ainda. Com a anarquia de moeda, menos ainda. Além de que, claro, não podemos nos esquecer que numa sociedade anarcocapitalista, você não tenha propriedade intelectual. Então, por exemplo, se uma pessoa tiver uma boa máquina, uma boa impressora de moeda e de dinheiro, ela pode acordar de manhã e imprimir o próprio dinheiro dela. Em outras palavras, se, por exemplo, ela começa a imprimir outro tipo de moeda que já está no mercado, para ele poder comprar na esquina, ele vai estar criando uma inflação ele mesmo. Então, se você tem medo que o Estado imprima dinheiro, imagina numa sociedade que não existe propriedade intelectual, onde literalmente qualquer pessoa dentro de seu lar que tiver uma máquina dessa pode imprimir seu próprio dinheiro. Em outras palavras, a falta de controle que você tem sobre a moeda é ainda maior. Como que você vai ter uma preferência temporal baixa, sabendo que amanhã um louco pode imprimir não sei quantos trilhões da moeda que você utiliza para circular? E sabendo, inclusive, que mesmo que você pare de usar a moeda que você está usando e substitua por outra, essa outra também corre o mesmo risco. E daí em diante. E aí a gente pensa, tá, mas não é só fugir para as criptomoedas? As criptomoedas, elas só se sustentam por causa da existência de outras moedas. Elas não têm valor próprio, elas têm valor especulativo. Inclusive, muitos ANCAPs próprios confirmam isso. Elas só têm o valor que têm por conta dos estados, pois ela é uma ferramenta, ela não é uma moeda de maneira nenhuma. Mas uma ferramenta de mercado. Você comprar e fazer uma carteira de Bitcoin não é diferente de você fazer uma aposta, de você fazer uma transação querendo ganhar algo depois com isso. Então a anarquia de moeda é simplesmente absurdo. Ainda mais se tratando, claro, do anarcocapitalismo. Não que a moeda de curso forçado seja perfeita de maneira nenhuma, ela é completamente imperfeita, mas voltamos para aquela questão da tirania. Se a moeda de curso forçado estatal ela pode ser usada para o benefício do estatista, imagina uma moeda de curso forçado privado, onde cada um pode inflacionar ela de acordo com a sua vontade.
temos um problema que já é um defeito que muitos estados sofrem, multiplicado pela quantidade de pessoas que existem dentro de um território. O que torna essa tese completamente ridícula. Bem, é interessante também comentar a respeito da questão da nação, né? Porque nós priorizamos muito a nação, mas na visão anarcocapitalista, a nação é uma maneira de escravidão. O Estado, na realidade, é uma escravidão. Que, como explicamos, obviamente ele não é escravidão, pelos motivos que anteriormente demonstramos, mas uma necessidade ética, para que haja ética, como algo que garante que possa haver alguma possibilidade de que a preferência temporal seja baixa, dentre muitas e muitas outras coisas. A nação é considerada por eles um instrumento para que o Estado possa justificar o absurdo. O fato é possível sim que o Estado ele reaja de maneira absurda, que ele tome medidas completamente antiéticas. Isto não estamos negando de maneira nenhuma, afinal, todo ser humano está sujeito a erros, provindos do humano. O ponto é, se um poder centralizado já propõe tantos problemas, imagina um poder descentralizado, onde cada um pode agir deste modo antiético, de maneira a influenciar na sociedade diretamente, sem que haja, claro, sequer um senso comum entre as pessoas. O senso delas vai ser desorientado e voltado para coisas completamente individuais, que desencadearão em problemas que já explicaremos. Mas o que nós precisamos conceituar aqui é que essa mania de ser apátrida nada é que senão uma quebra do único elemento que impede que a nação possa ser afetada pelo progressismo, dentre outros males. A única coisa que impede a nação de realmente quebrar em frente às ideologias satânicas que existem na humanidade é justamente o grau de nacionalismo. Não é à toa que, dentre os próprios socialistas, por exemplo, os socialismos mais eficientes são aqueles com maior grau de nacionalismo, que no caso, o mais eficiente que existiu foi o alemão, por motivos óbvios. O Rory acima, como ele explica de uma maneira incrível, o nacionalismo ele é um elemento de proteção nacional. Além de, claro, que uma nação anarcocapitalista não se sustentaria em meio a outras. A gente pode pensar, mas como que ela seria aniquilada? Bem, muitos dos anarcocapitalistas argumentam que não, porque elas formariam grupos privados de combate que defenderiam aquele território. De fato, grupos privados de combate são extremamente eficientes. São fortes, têm uma boa administração, eles não têm a burocracia de exército que muitos grupos militares costumam ter, daí em diante. Mas existem maneiras muito simples para quebrar um Ancapistão. Existiu um plano que a Alemanha não conseguiu dar muito seguimento, feito contra a Inglaterra, que era um plano de imprimir o dinheiro inglês e jogar dentro da Inglaterra para inflacionar a Inglaterra e quebrar o poder econômico deles. O fato é que, se todos os países começarem a, de repente, produzir dinheiro e jogar dentro do Ancapistão, o Ancapistão pode ter uma crise inflacionária com as moedas que lá dentro eles possuem. Mas isso pode ser contornado, eles até que podem conseguir se safar disso se eles optarem por moedas que não existem fora do Ancapistão, que apenas existem lá dentro, moedas próprias deles. Claro, eles ainda estariam sujeitos à inflação própria dos próprios civis que lá existem. Mas vamos deixar isso de lado, né? Vamos supor que isso não ocorreria. Ou melhor, vamos imaginar que ninguém vai invadir o Ancapistão com o exército. Vamos supor que o Ancapistão tem o exército mais poderoso da face da Terra. Mesmo assim ele quebraria. E a gente pensa, por que ele quebraria? Não faz sentido. O ponto é o seguinte, o liberalismo econômico sozinho, ele não faz nada. Eu não queria quebrar os sonhos aqui de ninguém, mas todas as vezes na história que um suposto liberalismo deu certo, não foi um liberalismo, foi uma atitude de Estado empreendedor no setor empresarial, propulsionado pelo Estado e através de leis estatais. A Noruega ela ficou rica dessa maneira, através da State Oil e através de uma taxação absurda das empresas privadas de petróleo. Não foi liberalismo nenhum, como dizem. A Coreia do Sul ela não cresceu com liberalismo, ela cresceu com desenvolvimentismo financiado pelo general Park, graças à ditadura militar sul-coreana.
O Brasil com Vargas, que teve um aumento absurdo da produção, igualmente, foi poder estatal. Os Estados Unidos também não foi liberalismo nenhum. Lá você tem facilidade para criar empresa, mas isso não é economia liberal. Isso é o básico que toda economia deve ter. Até economia muito estatizante com o Estado forte pode ter isto. Eles cresceram graças a um intervencionismo, não intervencionismo, mas um intervencionismo protecionista muito forte, que não é de maneira nenhuma algo de teor liberal. Chegaram ao extremo do protecionismo de proibir produtos ingleses para que pudesse surgir alguma indústria lá. O fato é, o capitalismo, por exemplo, no Brasil, só se desenvolveu graças ao Estado. Se não fosse o protecionismo, a indústria brasileira nunca se desenvolveria, viraria um Estado completamente dependente das potências estrangeiras. Você não consegue simplesmente surgir lá num território sem imposto achando que você vai conseguir crescer tanto em comparação com outros que já estão no mercado. Isso você só consegue com propulsão estatal. Mesmo que a empresa seja boa, ela não consegue crescer com essa facilidade. Tanto que a Coreia do Sul ela teve que subsidiar suas empresas para que elas pudessem crescer e chegar no ponto que elas estão hoje. Então é simplesmente absurdo que você vai pegar um pedaço de terra, vai liberalizar tudo e automaticamente o mercado vai fazer a magia. O mercado, ele é o que sustenta a nação, ele é o motor da nação. Sem o mercado, sem o setor privado, a nação não é nada. Mas só o setor privado sozinho, com o grau de avanço que já existe nos países atuais, não consegue crescer de maneira nenhuma. Inclusive a própria Austrália e a Nova Zelândia tiveram que seguir esse mesmo modelo. O liberalismo, da mesma maneira que o comunismo, ele nunca existiu na prática. O comunismo verdadeiro nunca existiu. Ele sempre precisou de algum grau de propriedade privada. Da mesma maneira como a propriedade privada absoluta também não vai jamais existir, porque ela precisa de algum grau de estatismo no meio. São dois extremos utópicos que matam a virtude pela garganta. O próprio Catar, por exemplo, aqui um deserto completo, um pedaço de areia que não tinha nada. Um dos países mais pobres que tinha lá na região do Oriente Médio e hoje é um dos países mais ricos do mundo. Por quê? Por causa de ação e investimento de Estado empreendedor no setor do gás natural. E a lista segue. A Alemanha, a Espanha em seus tempos de glória. O Chile, por exemplo, que ele apenas aplicou o liberalismo puro, ele não acrescentou elementos de Estado empreendedor, tudo que ele teve foi um afrouxamento. Aquilo que estava muito ruim conseguiu dar uma melhorada, porque o Allende era um lixo em economia, ele aplicou social-democracia, que como já explicamos dá um caos econômico, e o que teve foi uma afrouxada. Depois o Chile não começou a se desenvolver absurdamente. Ele apenas conseguiu se manter em bons índices. E depois deste momento ele estagnou. E depois que ele estagnou, ele foi afetado pelas sociais-democracias e começou a cair para baixo. O fato é que a própria previdência privada não foi eficiente, dentre muitas outras coisas. Tiveram muitas falhas, por mais que ele tenha de fato salvado o Chile e tenha melhorado muita coisa. Além de, claro, aquilo não era liberalismo também propriamente dito. Não chegava a ser um Estado mínimo. Apenas era um Estado com menos regulação que os outros e uma boa quantidade de sustento estatal. É importante também ressaltar que, se você não gosta de imposto, é bom que você defenda um Estado empreendedor, porque quanto mais lucro o Estado tem com as estatais, menos imposto ele vai precisar cobrar. Então, a gente pode existir casos incríveis, como, por exemplo, um Estado se sustentar sem imposto. Você que é ANCAP e não gosta de imposto, defenda um Estado empreendedor, já que você não quer pagar imposto. A Alemanha Nacional Socialista aboliu o imposto em 1932. Os alemães não pagavam imposto porque as estatais eram tão fortes, o lucro das estatais compensava. E ainda por cima eles conseguiam lutar para a guerra. Eles apenas tiveram que voltar a cobrar imposto 9 anos depois, por conta das dificuldades da guerra. E mesmo assim eles ainda conseguiram fazer tudo isso sem ter inflação. Então o liberalismo é belo, mas ele não dá esse desenvolvimento que a gente pensa. A gente, por exemplo, o ANCAPistão surge, certo, no território que ele tem lá, e ele começa a se desenvolver. Sem um planejamento central, a tendência dele vai ser uma tendência que muitos países têm, que é se desenvolver naquele setor e que o país é forte. Então, por exemplo, claro, isso em correspondência com a terra que tem lá, né, com o terreno. Que isso é o que acontece na prática. O livre mercado ele tende a ir em direção àquilo que mais tem em abundância no setor. Então, se é uma região com muito petróleo, tudo vai tender em torno do petróleo, as especializações.
e a economia de escala. Se for em torno de agricultura, tudo vai girar muito em torno da agricultura. Agora, o ponto é, os estados que se desenvolveram, eles não se desenvolveram apenas disso. Um estado com agricultura, que não tem uma economia diversificada, ele tem uma agricultura mais ineficiente que os que têm menos agricultura e economia mais diversificada. E essa diversificação ela não pode se dar naturalmente. Como muitas vezes historicamente, ela não se deu. Países que se sustentam apenas de um recurso focado ou apenas daquilo que eles são bons em produzir, quebram, como é o caso da Venezuela. Você não vai se livrar apenas produzindo petróleo. Você não vai se dar bem, que nem os países africanos, apenas de agricultura. Você não tem como ir para frente. A única salvação da África é não competir com produtos estrangeiros, produzir uma indústria base nacional e depois, futuramente, conseguir diversificar a economia. É a única solução que você tem. Em uma sociedade anarcocapitalista, você não apenas não tem essa vantagem, como você todo dia tem que se preocupar feito um doente a respeito de qual que é a moeda que você vai usar hoje, porque você não sabe se amanhã ela vai deflacionar, ou se amanhã ela vai inflacionar, ou se daqui a 30 segundos ela vai inflacionar, ou se nesse momento já tem umas 30 mil pessoas imprimindo 30 mil cópias cada um dessa própria moeda que você tem. Um Bitcoin completamente desvalorizado, dependente, claro, dos lucros ou do estatismo, dentre outras coisas, e acreditando numa imbecilidade chamada autopropriedade. Tendo, portanto, definido que o Estado ele é essencial para que se haja uma ordem, retornando também àquela tese anteriormente demonstrada do Asimov, da necessidade de que, para que haja uma ética em uma operação antiética, haja uma intervenção de um agente terceiro, logo o Estado se torna legítimo, assim como a própria cobrança do imposto como necessário, fazendo, portanto, referência às questões éticas que anteriormente tratamos. E caso não tenha ficado claro, recomendamos que aquele que escuta, que tem interesse em entender melhor, repita e reveja este conceito, porque ele vai ser muito pontuado. Ele é onde mais cai toda a questão dessa ética anarcocapitalista, da legitimidade do Estado e do imposto, que se dá a partir do momento em que o Estado, como agente terceiro, torna ética uma operação que normalmente não seria ética, por meio de uma ação intermediária. Em outras palavras, necessária para que possa haver esta ética. E sem mais delongas, concluindo, portanto, que o Estado, a existência do Estado, é legítimo, não que todo Estado seja legítimo, pois muitos estão de acordo com a Santa Igreja, entre muitas outras questões, devemos agora tratar, nos referindo, claro, para aqueles que se dizem católicos e ao mesmo tempo se dizem anarcocapitalistas. Mas não sou eu que irei discorrer a respeito disso. Quem irá discorrer disto agora, a respeito deste tema, é o Israel, que é muito melhor instruído que eu nessa questão, e ele pode explicar de uma maneira detalhada, dentro de suas possibilidades, todos os erros daqueles que se dizem anarcocapitalistas e católicos, e o porquê de todo anarcocapitalista não poder ser de maneira nenhuma um católico. Agora fiquem com o Israel. Bom, vamos lá. Salve Maria, muito boa noite a todos. Eu me chamo Israel, tenho 18 anos. Eu já participei de um outro episódio aqui, onde eu discorri acerca da doutrina social da igreja, né? E mais uma vez eu fui convidado para tecer comentários, dessa vez então, sobre a relação entre o anarcapitalismo e a igreja católica, né? Esse tema a gente deu um tiragosto, né, no último episódio, mas não chegamos a abordar ele de forma muito exaustiva, né? E esse é um áudio gravado, parcialmente por conta de uma certa indisponibilidade de tempo da minha parte, né? Uma certa incompatibilidade de agenda. Então isso vai fazer a exposição ficar um pouco mais compacta do que eu desejava, né? Bom, indo direto ao ponto, eu vou discorrer em torno de um tópico que sobrevém às discussões acerca do anarcapitalismo, especialmente com católicos, né? Que seria, como já sinalizei, a relação entre essa ideologia e a Igreja Católica. Bom, por ser um áudio gravado, eu não sei até que ponto o meu camarada legionário expôs a doutrina anarcapitalista. Então, algumas coisas que eu vou pontuar aqui podem acabar soando repetidas, né? Mas eu vou fazê-las do mesmo jeito a fim de ordenar um pouco melhor a minha exposição, né?
Eu vou começar me debruçando em torno da questão da incompatibilidade entre a doutrina da Igreja e a sentença do magistério sobre o Estado com a ideologia anarcocapitalista, né? Esse é um tema bem amplo e ele pode ser abordado de várias maneiras, partindo de vários pontos diferentes, mas por conveniência eu escolhi, né, começar a ordem da exposição, então, com a doutrina da Igreja acerca do Estado, né, para depois, então, desmentir o mito da origem católica do anarcapitalismo, que tem sido muito difundido por aí, em virtude do desespero desses ideólogos em angariar seguidores, né? Bom, caindo assim nas mais ridículas presepadas, como aquele vídeo lá do Visão Libertária sobre Jesus Cristo, né? Horrível, ridículo. Bom, quanto à doutrina da Igreja, eu já explorei no vídeo em que eu discordo da DSI. Então, por enquanto, eu vou me ocupar apenas de resumir um pouco do que foi dito, né? É um fato constatável que a Igreja Católica advoga ativamente pela manutenção do Estado, tanto na seara dos teólogos da Igreja, como também na seara do magistério da Igreja, né? E isso é provado no outro podcast com um pouco mais de rigor, né? Acerca da opinião dos teólogos da Igreja, cuja segurança foi concedida pelo próprio Deus a fim de preservar o que nós chamamos de bem comum da Igreja, que é a sentença de fide, eu vou deixar para expor quando eu analisar os versículos 1 e 7 da Epístola aos Romanos, né, do capítulo 13, no caso. Por ora, eu vou me ater somente às declarações pontifícias, né? Conforme eu disse anteriormente, abundam documentos papais que ratificam a legitimidade do Estado, né? Bonifácio VIII é o exemplo mais claro disso, né? Na Bula Unam Sanctam, por exemplo, depois que ele distingue as ditas espadas temporal e sobrenatural, ele declara mais amplamente que, abre aspas, uma e outra, portanto, estão em poder da Igreja, isto é, a espada espiritual e a temporal. Mas esta, ou seja, a espiritual, perdão, a temporal, é usada em prol da Igreja. Aquela, no caso espiritual, ao invés, pela Igreja. Uma pelo sacerdote e outra pela mão dos reis e dos soldados, mas com anuência e consentimento do sacerdote. É necessário, de fato, que a espada esteja sob a espada e que a autoridade temporal esteja sujeita ao poder espiritual, né? Você pode encontrar no Denzinger 873. E além disso, a validação semelhante a gente encontra na encíclica Mirare Vos, do Gregório XVI, né? Como quando ele diz que, abre aspas, mais grato não é também a religião e ao principado civil o que se pode esperar do desejo dos que procuram separar a Igreja e o Estado, e romper a mútua concórdia do sacerdócio e do império. Fecha aspas. Pio IX, na Quanta Cura, reforça essa declaração dizendo, abre aspas, com efeito, todos quantos maquinavam perturbar a Igreja e o Estado, destruir a reta ordem da sociedade e assim suprimir todos os direitos divinos e humanos, dirigiram seu empenho e esforços no intuito de enganar e depravar, como já fizemos anotar, a juventude, em cuja corrupção depuseram toda a esperança. Fecha aspas. E o mesmo também diz, Leão XIII, na Libertas Praestantissimum, né? E assim como os predecessores, ele fez questão de legitimar, e os sucessores também, no caso do nome, fez questão de legitimar o governo civil ex genere sua, né? Ao declarar que, abre aspas, outras prescrições, as da lei civil, ao contrário, emanam do direito natural, não imediata e proximamente, mas remota e indiretamente. E fecha aspas, né? Porque depois ele complementa dizendo que, mas nisto, que por meio das leis civis se possa viver mais facilmente de acordo com as prescrições da lei eterna. E para os governantes, a liberdade não consiste em que possam mandar temerária e arbitrariamente, mas a eficácia das leis humanas consiste em serem entendidas como emanadas da lei eterna, e em não se sancionar nada que não esteja contido nesta, como no princípio de todo direito. E além desses documentos, há também os que já foram citados e explorados no episódio sobre a DSI, e que por já terem sido expostos, eu não vou discorrer sobre eles mais detidamente aqui, né? Como, por exemplo, a Rerum Novarum, a 40º ano, e por aí vai. De um modo geral, são essas as provas eminentíssimas de certa validação do Estado por parte da Igreja Católica, que, que faz isso no exercício de autoridade vinculante, né? E o mesmo continuamente
propõe o Vaticano II. Né? Bom, mesmo frente aos fatos, muitos anarcocapitalistas, geralmente daquela ralé gaugusiana, insistem na suposição de que certos princípios anarcocapitalistas podem ser traçados desde as escrituras. Contudo, essa tentativa patética de fugir dessa evidente incoerência, desse problema, né, cai por terra quando nós temos em vista alguns versículos. Né? Ao contrário dessa gente, nós não fazemos interpretações pessoais das Sagradas Escrituras, já que isso foi condenado na quarta sessão do Concílio de Trento. E qualquer um que duvide disso pode pegar o documento e ver. Né? Consta ali no Denzinger Hilderman, 1507. Bem, há cerca de 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu tinha publicado um artigo, que já não está mais no ar, analisando ipsis literis o versículo 1º da Carta de São Paulo aos Romanos, né? E confluindo e contrastando com o pensamento e ensinamento dos teólogos da Igreja. Bom, nós sabemos que ela foi escrita em grego, né? E analisando o grego bíblico, nós podemos notar perfeitamente a fidelidade das traduções em português, né? São Paulo ele trata claramente da obrigação de se submeter à potestade civil, já que nas palavras do próprio apóstolo Paulo, abre aspas, não há autoridade que não venha de Deus, fecha aspas, né? Esse versículo 1º. Isso fica ainda mais manifesto tendo em vista os termos gregos bem específicos que ele utiliza na composição da carta, né? Do versículo, melhor dizendo. Quando se refere à autoridade do poder temporal, né, ele usa o substantivo exousias, né? Que é o plural de exousia, cujo significado é justamente o de magistério operativo e jurisdicional, né? Ou seja, exprime o poder operativo de certa potestade segundo certa jurisdição, sob certa designação. E como que ele copula esse substantivo ao verbo hipotácisto, né? Uma forma do verbo submeter flexionado no imperativo, né? Então é submeta-se, submetam-se, sabe? Verbo esse que reclama certa razão de subordinação. Ou seja, mediante uma norma, ele vincula os cristãos à submissão às autoridades humanas, né? Às autoridades temporais, não só eclesiásticas. Né? Como sabemos, a potestade eclesiástica também é potestade humana, né? Conforme eu abordei no outro episódio. E o mesmo sentido é assinalado universalmente pelos teólogos da igreja, isso é consenso, e o consenso é infalível, né? Eu diria São Pio X. Santo Agostinho, por exemplo, quando ele comenta essa passagem, diz que São Paulo, abre aspas, admoesta a que ninguém se ensoberbeça pelo fato de ter sido chamado e feito cristão pelo seu Senhor para a liberdade, e julgue que na caminhada dessa vida não há de observar a sua ordem e de se submeter aos poderes superiores, a quem foi confiado o governo das coisas temporais para serem administradas nesse mundo. E conclui, é mister, portanto, por um lado que, no tocante a esta vida, nos submetamos às autoridades, ou seja, aos homens constituídos em dignidade de administrarem as coisas humanas. Fecha aspas. Em sentido semelhante, declara Santo Tomás de Aquino, abre aspas assim, pois, pela fé de Cristo, os fiéis não ficam dispensados de obedecer aos príncipes seculares. Fecha aspas, né? Isso ele fala na questão 104, artigo 6 da Secunda da Suma Teológica. Né? E o mesmo preceito se repete em Timóteo 3:1 e em 1 Pedro 2, versículos 13 e 14. Né? Eu poderia passar a noite inteira aqui citando teólogos de diversas escolas diferentes, afirmando a mesma coisa que Santo Tomás, né? Como Escoto, no livro 4, Disputa 15, questão 2 da Ordinatio e seus discípulos. Né? Como não convém, eu vou parando por aqui, já que, enfim, isso é óbvio e evidente, né? Já se fez manifesto pelas citações que eu dei. Ainda em Romanos 13, agora no versículo 7, nós vemos mais uma vez a distância em que se encontram os anarcocapitalistas do cristianismo. Né? Novamente, através de uma expressão normativa, São Paulo não só reclama a obediência dos fiéis à potestade civil, como também os adverte de pagarem as taxas devidamente reclamadas pelo poder público. Né? O significado dessa passagem, no entanto, não é somente o de pague impostos, né? Simplesmente isso. É, sobretudo, uma confirmação da necessidade de submissão ao poder temporal. Negligenciar essa obrigação, sem motivo justo, cai no pecado da desobediência, né, que é um vetor do pecado da soberba, cuja razão pode implicar em pecado mortal, inclusive, conforme atestam Santo Tomás de Aquino, no artigo 1º da questão 105 da Secunda, Santo Afonso Maria de Ligório, no livro 4 da Teologia Moralis, capítulo 2, número 64,
e o cardeal João de Lugo, nas Disputationes Scholasticae et Morales, na disputa número 20, seção 4. Né? Não restam dúvidas para os letrados que há uma certa incompatibilidade manifesta entre a teologia católica e a ideologia anarcocapitalista. É de certo que, confrontados com essa verdade, os anarcocapitalistas se encontram numa encruzilhada, né? Ou optam por seguir essa ideologia vai-mudana, ou deixam-na de lado para seguirem a igreja e o caminho de Cristo. Da minha parte, eu acho que eu já fiz as pontuações devidas a respeito do tema. Eu finalizo a minha parte aqui parafraseando o profícuo poeta romano Terêncio, né? Abre aspas, eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Né? Vou me despedindo por aqui. Tenham todos uma boa noite e viva Cristo Rei. Bem, agora que nós tivemos um esclarecimento claro de que ou você é católico ou você é anarcocapitalista, e que os dois são completamente irreconciliáveis, logo, portanto, aquele que se considera anarcocapitalista e católico deve rever os seus conceitos e se decidir entre ser um herege, um apóstata, e entre estar no caminho correto de Cristo, e refazer e remodelar os seus erros éticos, econômicos e sociais. Para que possamos, portanto, já caminhar rumo ao final, é interessante comentar a respeito de uma característica um tanto interessante do anarcocapitalismo, que é a característica da atomização. A questão é, o que podemos conceber por atomização é a separação do intuito de um bem comum visado para bens mais individuais. Então, por exemplo, podemos ver como um exemplo de atomização, por exemplo, quando estados chegam no nível completo de independência a ponto de já não se considerarem parte de uma nação. Do mesmo modo como partes de uma nação, pessoas de um mesmo território não se considerarem parte deles e daí em diante. Mas isso ocorre também na questão social, não apenas nessa questão tanto separatista. A questão é que os anarcocapitalistas eles partem de uma premissa peculiar, que é a premissa de permitir a descriminalização. E como que isso ocorre? Por exemplo, se você vive em uma sociedade anarcocapitalista, você não é obrigado a vender os seus produtos para alguém que você não quer. E você pode fazer isso, por exemplo, com base em algo étnico, pois isso não é considerado errado dentro da ética da propriedade privada, pois mesmo que seja um ato racista, ele não estará de acordo com a ética da propriedade privada. Então podemos ver aqui novamente outro problema, outra falha da ética, que, sem precisar mais discorrer sobre isso, pois já foi mais suficiente e demasiado acima do necessário na quantidade de exemplos de como que essa ética falha, vamos prosseguir. O ponto é o seguinte: considerando que eles não veem problema em nenhum tipo de ideologia, contanto que não fira a propriedade privada, surge então a ideia de eliminação física. Mas não estamos falando aqui, por exemplo, de execuções ou coisas do gênero. Numa sociedade anarcocapitalista, isso funciona de outro método, que é uma própria alocação civil. Por exemplo, suponhamos que dentro dessa sociedade existam cristãos em geral. E suponhamos agora que os cristãos protestantes vivam em uma região e os católicos vão viver em outra, e assim em diante. A tendência nesta sociedade é que as sociedades se separem, pois eles já não têm o conceito de nação, de estado, ou sequer de bairro e daí em diante. Pois, inclusive, muitos anarcocapitalistas sustentam que para que alcance-se este sistema é necessário que bairro se separe de bairro, cidade se separe de cidade, rua se separe de rua, casas se separem de casas e, no fim, tudo reste o indivíduo, sendo, portanto, uma ideologia antropomórfica, completamente centrada no homem, centrada no indivíduo humano. O que novamente remete àquela característica anteriormente já citada do iluminismo perene na ideologia, com o homem no centro. Enfim, a questão é que isso sempre vai tender para uma atomização. Ou seja, voltando para aquele exemplo demonstrado, nessa sociedade, os protestantes se separam para um lado, os católicos se separam para o outro. Só que a atomização não acabou aí, pois eles não têm um laço que vai impedir que essa atomização se prossiga. Então, por exemplo, suponhamos que, na comunidade de protestantes, os protestantes veganos se separem dos protestantes não veganos.
E depois, dentro dos protestantes veganos, a atomização continue, pois suponhamos que hajam protestantes veganos NS e do outro protestantes veganos não NS, e eles se separem. E a atomização prossegue. Dentro dos protestantes veganos NS, suponhamos que tem uma vertente de protestantes veganos NS indígenas, e eles se separem, e daí em diante, assiduamente. A questão é que, por simples questão de conveniência, que surgem de grandes comunidades que se alocam. Então, a tendência de separação de leis, deixando com que a lei privada cuide de cada mínimo detalhe, se tornaria completamente ineficiente à medida que ela apenas poderia tratar regionalmente de cada questão e se atomizaria com o passar do tempo. Então, por consequência, as pessoas haveriam de querer retornar com alguma unidade nacional, com algum grau de localismo. Localismo esse que deveria determinar uma lei que se fixaria, em outras palavras, seria uma lei vigente que haveria de abordar os protestantes em geral, ou até mesmo os cristãos em geral, expandindo desta maneira o domínio desta lei vigente sobre aquele povo. Então, em outras palavras, a atomização, que não é nada mais do que um estado da nação, ela nunca se sustenta por si. Lembrando, claro, que a parte é subordinada ao todo. Por exemplo, uma árvore faz parte do todo, faz parte do universo. Se uma árvore some do universo, o universo não deixa de ser universo, pois ela está subordinada a ele. A questão é que uma sociedade atomizada não subsiste por si, e a consequência final dela, como demonstramos nesse caminho, é que ela volte a se unificar e volte a se acostumar com tais diferenças, até que chegue tal momento em que essa sociedade tenha de chegar no acordo de que haja uma lei vigente acima das vontades populares e individuais. Em outras palavras, uma lei coletiva, uma lei que age como um agente terciário. Chegando, portanto, no estado final do anarcocapitalismo, que é o Estado. Portanto, o anarcocapitalismo, por mais que ele tome todas as vertentes que ele tome, como se já não bastasse os defeitos crassos que ele carrega, no final ele desencadeia naquilo que ele tanto odeia, que é o Estado. Portanto, todos os caminhos levam a Roma. O anarcocapitalismo é, portanto, antiético, tirânico, impossível de ser aplicado e utópico. Por mais que me doa muito eu ter que repetir aquelas frases tão clichês que são comumente ditas de ser um sistema utópico, etc., atribuídas à ideologia, não me cabe outra possibilidade senão ter que repeti-las. Então apenas eu hei de lamentar. No final, considerando que não há necessidade da atomização, cabe ao Estado, portanto, que a nacionalidade, aquilo tanto criticado pelos ANCAPs, seja uma medida colocada acima. Portanto, apenas pode ser permitido um separatismo caso ele exija de fato uma necessidade muito grande e que, claro, seja de fato benéfico para ambos, além de identidades nacionais próprias. Mas por que isso? É importante nós retornarmos novamente para aquela tese do Asimov de um ato que pode atrapalhar outra pessoa por simples individualismo, como, por exemplo, você não ceder o peixe para aquele que está morrendo de fome, dentre outras coisas. Pois esta é a base ética que quebra a ideologia e que gera um problema na questão do separatismo. Por exemplo, retomando novamente aquela ideia de que os estados deveriam se separar do país e as cidades do estado e daí em diante, precisamos pensar em alguns detalhes. Por exemplo, suponhamos que o Sul se separe do resto do Brasil. É fato que o Sul poderia se desenvolver muito. Ele teria certas dificuldades de suprimento de algumas coisas, ele teria que remodelar certas questões internacionais, ele poderia sofrer, mas ele sustenta grande parte da nação. Então ele de fato iria se desenvolver. Só que existe um pequeno problema nessa questão. Por exemplo, de fato, se as pessoas do Sul não querem que os seus impostos pegos sustentem o resto do Brasil, eles podem se separar? Tecnicamente poderiam. Só que se eles fizerem isso, o que acontece com o resto do Brasil? Então voltamos para aquela questão. Se você, por exemplo, está num barco,
Suponhamos que nesse barco tenha 10 pessoas. Suponhamos que você pesque, e essas pessoas também pesquem. Você pesca 10 peixes, e elas cada uma pescam um peixe por dia. Portanto, você produz mais que elas e divide aquilo que você não está utilizando, ou às vezes até algo que talvez você precisaria, para que todos consigam se alimentar. Não seria ético que você fugisse do barco e fosse para outro e deixasse aquele grupo morrer de fome. Além de, claro, que o Sul não tem uma identidade tão própria assim. A identidade de cada estado brasileiro apenas existe pois a história brasileira age como um todo. A identidade dele se dá pela relação entre cada estado. E esta é a identidade do Brasil. Portanto, novamente, configurem algo completamente antiético e atomizador, desencadeando em 2 problemas. Um é a atomização, que no final sempre leva ao Estado, portanto não há sentido em que ela haja ou que exista. E outro problema é a crise em que desencadeia este separatismo. Não é à toa que os únicos separatismos saudáveis que existiram foram aqueles que davam benefício econômico para ambas as partes. Mas essas separações unilaterais nada fazem além de quebrar o tecido social, afetar o bem comum, a pátria e a nação, que tanto defendemos aqui. E é com esse raciocínio que nós finalizamos este podcast de hoje. Nós agradecemos imensamente todos aqueles que nos acompanharam até aqui, mas agora nós já nos despedimos. Portanto, aquele seu amigo ANCAP que diz que o imposto não deve ser cobrado, que o Estado não há de existir, recomende esse vídeo para ele e busque extrair também alguma coisa. É importante também entender da própria literatura anarcocapitalista. Pois, afinal, se você tem um inimigo que você quer derrotar, conheça ele. Entenda suas ideias. Então, temos que esmagar a serpente amarela, cortar sua cabeça e acabar com esse mal de uma vez. O anarcocapitalismo não é nada mais do que um câncer. Nada mais do que um grande erro que desencadeou em uma onda de erros contínuos. E, como de costume, para que nós não percamos esse nosso hábito, nós iremos rezar agora para finalizar o vídeo. Pater noster, qui est in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sanctum, sic ut et in principium et nunc et semper. Amen.